Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje a gente vai falar sobre o tema Uma Nova Linguagem, a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta ela foi criada em 1966 pelo norte-americano Marshall Rosenberg. E esse aqui é o livro principal. Esse é o nome dele, o Marshall Rosenberg, ele já faleceu em 2016. E aí, aqui no livro, logo no início, ele fala sobre o que ele entende como comunicação não violenta. Então aqui está na página 21, ele fala assim, que a comunicação não violenta é uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Eu gosto de enxergar a comunicação não violenta como uma linguagem, um idioma, como se fosse, você vai aprender um inglês, por exemplo. Um pouquinho antes no livro, ele fala sobre o cerne da comunicação não violenta. Então, essas aqui são frases, são palavras do Marshall. O que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. Eu gosto dessa frase porque ela inspira. Ela é um pouco abstrata para mim, mas ao mesmo tempo ela é inspiradora. Bom, eu tenho aqui na minha frente um mapa mental que eu criei com os tópicos para eu não perder minha linha de raciocínio para compartilhar o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês hoje. Então, o próximo tópico é por que o nome da série é Ferramentas Não Regras? Bom, eu trabalho com uma norte-americana chamada Mara Light e ela aprendeu diretamente com o Marshall. Aprendeu a comunicação não violenta, a praticar, ela criou alguns exercícios. E eu tenho trabalhado com ela nos últimos 15 meses, então eu tenho mais de 1000 horas de convivência com ela. E a gente vem desenvolvendo aulas, exercícios, agendas para as nossas aulas. Para mim tem sido uma vivência muito rica. E aí tudo isso que eu tenho aprendido com ela, eu tô vindo aqui agora compartilhar com vocês. Porque a comunicação não violenta, ela mudou a forma como eu me comunico com as pessoas que estão ao meu redor. Especialmente meu pai. Eu tinha bastante dificuldade em me comunicar com ele de uma forma que me deixasse satisfeito e contente. E a comunicação não violenta tem me ajudado muito nesse sentido. Então, eu quero ouvir de vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês têm interesse, para eu poder medir como é que está sendo isso. Se vocês têm interesse em aprender isso, esse conteúdo de como adquirir novas ferramentas para acabar com discussões, aquelas discussões desagradáveis, discussões em 10 minutos. E por que eu falo 10 minutos? Porque hoje, após 1 ano e meio praticando, eu estou experienciando isso na minha vida, nas minhas relações. Em acabar discussões em menos de 10 minutos. Então isso tem acontecido com a minha mãe, com meu pai, com a minha namorada, com o meu irmão. E assim, eu gosto muito de analogias. E eu vou usar uma analogia aqui, que é a analogia da academia. Então, a academia, eu, por exemplo, eu hoje não faço academia, hoje eu faço crossfit. Então, quando eu fazia academia, por exemplo, na academia não tem como ir um dia e pronto, já fiquei forte. É uma sequência, né? São vários dias que a gente vai se dedicando, a gente vai se comprometendo. Então, a comunicação não violenta é assim também. É como se fosse também um idioma. Então, não é uma aula ou um vídeo que a gente vai assistir, um dia que a gente vai praticar comunicação não violenta e vai sair utilizando e acabando com discussões em menos de 10 minutos. Eu hoje consigo encerrar discussões desagradáveis em 10 minutos porque eu venho praticando isso nos últimos 15, 18 meses. Então, eu quero deixar claro que é com o tempo e tem um comprometimento, uma dedicação para conseguir adquirir essas ferramentas. E a comunicação não violenta, mais pra frente eu vou falar, é uma mudança de perspectiva. Nas aulas que eu junto com a Mara Light, é a americana com quem eu trabalho. Nas aulas com ela, os americanos, e a gente tem americanos e pessoas de outros países também. A gente tem, mês passado a gente teve uma pessoa da Venezuela, uma pessoa de Singapura, já teve gente do Canadá, da Inglaterra. Então são pessoas de vários lugares do mundo e o idioma que a gente utiliza lá é o inglês.
E lá a gente já teve, eu já experienciei eles falando que a CNV na vida deles foi uma mudança de perspectiva. Então mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que hoje, do jeito que a nossa sociedade é estruturada, como a gente aprende em comerciais, como a gente aprende na escola, a gente olha por meio de uma perspectiva, como se fosse um óculos que a gente utiliza. E a CNV, ela vem trazendo uma nova perspectiva. É uma nova forma de se comunicar. Então é como se você antes estivesse utilizando um óculos onde você estivesse vendo tudo rosa, ou vamos usar rosa. E aí agora vamos tirar esse óculos e vamos usar um outro óculos que agora a gente vai ver tudo verde, por exemplo. Então essas cores são, eu acabei de escolher essas cores. Então a ideia é essa, é tirar o óculos que a gente está acostumado e colocar um óculos novo. É um idioma novo, é uma linguagem nova. Então, imagina como se você fosse aprender russo. É um idioma novo. Tem suas dificuldades. Eu, particularmente, gosto muito do resultado que eu tenho obtido ao praticar a comunicação não violenta. Deixa eu ver o próximo tópico aqui. Falei da academia. Bom, então falando dessas perspectivas. Então, como que o Marshall coloca no livro dele? Essa perspectiva da gente olhar como a gente olhava antes, seriam as nossas palavras, elas são reações repetitivas e automáticas. Então a gente aprendeu isso, tá no nosso inconsciente, a gente está automático. Então são reações, quando acontece algo com a gente tem uma reação que ela é automática e ela é repetitiva. Repetitiva por quê? Porque já aconteceu outras vezes na nossa vida, a gente aprendeu a fazer daquele jeito e a gente reage assim. Então a CNV, ela traz uma nova linguagem que traz pra gente respostas conscientes. A gente está consciente ao que a gente está percebendo, sentindo e desejando. Então, percebendo do outro e percebendo de mim mesmo. Sentindo, aí tem os dois lados também. O que a gente está sentindo que está acontecendo com o outro e o que o outro está sentindo. Aí a gente utiliza os palpites. E também o que a gente está sentindo. Que a gente vai ver mais pra frente que o sentimento é um dos componentes da comunicação não violenta. E o sentimento, ele ajuda a gente a identificar a necessidade. E o outro é o desejando, que seria o quarto componente da comunicação não violenta, que é o pedido que a gente vai fazer. Então, nessa nova perspectiva, a gente se baseia nesses 3 pontos. O que a gente está percebendo, sentindo e desejando. O que mais? O que a comunicação não violenta nos ensina? Ela nos ensina como que a gente se expressa. Uma nova forma da gente se expressar, com um novo olhar. E também nos ensina como a gente ouve o outro, como a gente percebe o outro. Também existem técnicas e exercícios para a gente ir treinando isso. Então, na comunicação não violenta, a gente aprende a observar e a identificar comportamentos e condições que estão nos afetando. E aí, o primeiro componente da comunicação não violenta é a observação. É a observação pura. Eu vou dar mais detalhes mais para frente sobre esse componente. O que mais? A comunicação não violenta nos ensina a identificar e a articular claramente, então com clareza, clareza é um dos componentes do pedido, é uma das características do pedido. Então a comunicação não violenta nos ajuda a identificar e a articular com clareza aquilo que a gente deseja. E por meio das necessidades. As necessidades, elas vão nos mostrar o que a gente está desejando. O Marshall Rosenberg, o desenvolvedor, o criador da comunicação não violenta, ele tinha a seguinte frase. Ele falava assim que toda ação humana, ou seja, toda ação, tudo que a gente faz ou fala é motivado por uma necessidade. Uma necessidade não atendida, que a gente deseja que ela seja atendida. A gente vai ver mais pra frente mais detalhes sobre necessidade. Então, o que mais que a comunicação não violenta nos ensina? Ela nos ensina a substituir velhos padrões. Padrões do quê? De defesa, de recuo, de ataque. Então a gente está acostumado, a gente aprendeu, a gente criou esses padrões de defesa, de recuo, de ataque. E a gente utiliza isso na nossa comunicação hoje. Pelo menos eu utilizava e ainda continuo utilizando, porque a comunicação não violenta, para mim, é um aprendizado para o longo da vida. Não é algo assim que, por exemplo, uma faculdade. Você vai, passa lá 5, 6 anos estudando e depois você tem um diploma. Pronto, agora você está capacitado a exercer aquele diploma, como, por exemplo, eu sou engenheiro. Então eu fiquei lá 6 anos na faculdade de engenharia e depois, quando eu terminei, eu tenho um diploma, agora eu posso exercer a minha profissão de engenheiro.
A comunicação não violenta, ela é um pouquinho diferente. Ela é mais semelhante ao idioma mesmo, como eu estava comentando. O inglês, por exemplo. Eu estudo inglês desde que eu era criança. E hoje eu ainda aprendo várias formas de comunicar em inglês. A comunicação violenta também é assim. A Mary Light, que é a americana com quem eu trabalho, ela tem 71 anos e ela trabalha com comunicação não violenta faz 20 anos. E ainda tem alguns momentos, quando eu e ela estamos conversando, que ela tem um pouco de dificuldade de usar a comunicação não violenta, porque às vezes a emoção é tão alta, é tão forte, que às vezes é complicado de usar. Mas o que eu percebo, vendo ela, aprendendo junto com ela, é que hoje ela consegue identificar qual necessidade não tá sendo atendida. E ela tá mais consciente dos sentimentos e das necessidades dela. O que faz com que as nossas discussões elas não durem 10 minutos. Rapidamente, eu e ela, nossas discussões duram 2, 3 minutos, porque a gente identifica o que está acontecendo, a gente identifica o sentimento que está vivo, a gente fica quais são as necessidades que não sendo atendidas e a gente já expressa um para o outro de uma forma que a gente consegue estar presente com o outro. E aí a gente utiliza uma das nossas ferramentas que é a pausa. A pausa é uma das ferramentas da comunicação não violenta que me ajuda bastante a identificar meus sentimentos e as minhas necessidades. Vamos ver o que mais aqui que eu escrevi, que eu coloquei de tópico. A CNV também nos ensina a ouvir as nossas necessidades mais profundas. E as nossas e as dos outros também. Com o tempo, a gente vai, eu comecei pelo menos a ficar mais acostumado com as necessidades, a identificar as necessidades. Então seria como se fosse você que dirige, quando a gente começa a dirigir, é muita informação pra gente assimilar, né? Então tem a marcha, tem a embreagem, tem o freio, o retrovisor do meio, o retrovisor do canto, tem que virar. Então, são muitas informações novas pra gente poder assimilar e poder controlar. E no começo é muita coisa. E depois a gente fica tudo automático. A gente pisa no freio, pisa na embreagem, muda de marcha, olha no retrovisor, tudo de forma automática. Então a comunicação não violenta é semelhante. Os nossos sentimentos, as nossas necessidades, elas vão vindo de forma automática à medida que vamos praticando mais. Eu, por exemplo, hoje, depois de 1 ano e meio de prática, quando eu me sinto, por exemplo, irritado ou então chateado, eu vejo qual necessidade minha não está sendo atendida com mais facilidade. Não que agora é perfeição, né? Que agora todas as situações eu consigo administrar. Não exatamente. Por isso que o nome da série chama Ferramentas, não Regras. Por quê? Porque as regras são coisas que são mais estáticas e que a gente tem que seguir. Então, a Mare que criou esse nome, Ferramentas, não Regras, que ela fala em inglês, né? Tools, not rules. Então, são coisas... Depois que eu aprendi essa terminologia de ferramentas, não regras, eu fiquei mais em paz comigo mesmo. A minha necessidade de paz foi atendida, de tranquilidade, calma também. Porque uma vez que eu aprendi, eu não tenho que fazer, eu não tenho que utilizar essas ferramentas, porque elas não são regras, elas são ferramentas, elas estão ao meu dispor. Eu uso elas se eu considero que elas estão me servindo, se elas estão me ajudando, ou se elas não estão me ajudando. No momento eu falo, não, agora eu não quero usar, agora eu quero falar do jeito que eu quiser. E aí eu não uso as ferramentas, né? Então, isso me deu também uma tranquilidade de por que ferramentas e não regras, né? Então, o que mais aqui? Então, quando a gente ouve as necessidades mais profundas, as nossas e as dos outros, a gente tem um novo olhar para os relacionamentos. Isso é o que o Marshall fala no livro dele. E é curioso que ele fala isso no livro dele, né? Que a partir do momento que a gente consegue ter esse olhar mais profundo para as necessidades, a gente tem um novo olhar para os relacionamentos, é algo que hoje eu tenho. Então, eu tenho um olhar diferente para os relacionamentos. Com meu pai, com a minha namorada, por exemplo. Isso está me trazendo muito mais tranquilidade, muito mais paz. Eu consigo me expressar com mais clareza. E tem me ajudado bastante. O que mais aqui? Então, a CNV, ela promove atenção, ela promove respeito e ela promove empatia. Isso também são benefícios que a CNV traz pra gente. Bom, aqui agora eu vou falar de um recurso didático que o Marshall criou para ajudar a gente no aprendizado e na prática da comunicação não violenta. Então, ele criou 2 mascotes. Um é o chacal
O chacal é um animal que eu não sei se acho que não tem aqui no Brasil, mas é um animal comum no hemisfério norte. O macho era americano, então ele utilizou esse animal. O chacal é semelhante a um lobo. Então, o Marshall utilizava a imagem do chacal para simbolizar a nossa linguagem natural, essa linguagem da nossa sociedade, essa linguagem que a gente está acostumado. Então, seria aquela perspectiva daquele óculos que acho que eu falei cor rosa, né? Então, essa linguagem. Então, quando eu falar chacal, significa isso, que é essa linguagem, a linguagem do chacal, que é a linguagem onde a gente utiliza culpa, a gente utiliza crítica, a gente utiliza rótulo, a gente utiliza certo e errado, a gente utiliza essa dicotomia entre bom e mal. Então, essa é a linguagem que a gente vai aprender aqui aos poucos a estar consciente dela. É errado utilizar ela? Não. Que na CNV a gente evita de utilizar essa ideia de certo e errado. Então, a gente não fala que é errado utilizar a imagem do chacal. A imagem não, a linguagem do chacal. A Mer, uma vez ela me deu um exemplo que eu gostei bastante, que ela falou assim, Gustavo, imagina que agora você para de falar na linguagem do chacal e começa a falar na linguagem da girafa, que é a linguagem da CNV, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. E aí, como que é isso? E aí ela falou assim, eu vou fazer uma analogia. Chacal e girafa seria inglês e português. Ela falou assim, imagina que agora você decidisse não falar mais em português aí no seu país, e aí você só fala inglês. Como seria para você? Você iria conseguir se comunicar de uma forma satisfatória para você se você falasse só inglês com a sua mãe, com seu pai, com o pessoal aí na sua cidade? E eu falei, realmente, não. E ela falou, então, é a mesma coisa. Se você parar de falar a linguagem chacal, você vai ter dificuldade de se comunicar com a maioria das pessoas. E isso me deu também mais tranquilidade, da mesma forma que a ferramentas não regras me deu tranquilidade. Então, a ideia aqui não é condenar ou falar que é errado utilizar a linguagem chacal, mas sim ter a consciência de quando estamos utilizando a linguagem chacal e de como que pode ser uma nova perspectiva, uma nova linguagem que a gente pode utilizar, que é essa linguagem da girafa que eu vou agora apresentar para vocês. Então, a linguagem da girafa, o Marshall falava que é a curiosidade. É quando a gente se põe numa posição de curioso pelo que está acontecendo com o outro. O que pode ter acontecido para ele ter se sentido motivado a agir daquela forma? E aí também uma curiosidade para dentro da gente. O que será que me motivou a fazer isso? Ou o que está me motivando a fazer isso? A gente se sentir curioso pelo que está acontecendo dentro da gente. Então, uma outra característica da linguagem da girafa é a checagem, que eu e a Mer, a gente desenvolveu essas ferramentas não regras. A gente estipulou que a ferramenta não regra número 1 é a checagem. E mais pra frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Outra característica da girafa é a autorreferência. Então, eu falar sobre mim mesmo. Ao invés de falar, este carro é bonito, eu falar, eu acho esse carro bonito. Ou, este carro, ele é de uma forma que me agrada. Então, o design deste carro me agrada. Então, essa é a autorreferência, que também é uma outra característica da linguagem da girafa. E aí eu falei linguagem da girafa aqui, uma coisa que também a Mer deixa bem clara, é que não existe uma pessoa chacal e uma pessoa girafa. Existe uma pessoa que fala a linguagem do chacal e a linguagem da girafa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa e eu tenho as duas linguagens. Eu tenho a linguagem do chacal e a linguagem da girafa. Às vezes eu dou conta de fazer a linguagem da girafa, às vezes não. Aí eu uso a minha linguagem do chacal. E aí, uma outra característica da girafa é a tradução, que seria, eu e a Mer, a gente estipulou como a regra, a ferramenta não regra número 3, quando a gente traduz da linguagem do chacal para a linguagem da girafa. O Marshall, ele falava assim, que uma pessoa que fala, se comunica na linguagem do chacal, é uma pessoa com problema de linguagem. Se ela pudesse, ela falaria em girafa. Então, não condena a pessoa, e sim fala de uma característica. Então, a pessoa que fala em chacal, se ela pudesse, ela falaria em girafa também. Eu tô falando esse negócio de falar em girafa, pode estar parecendo um pouco abstrato para vocês agora, né? Mas mais pra frente eu acredito que vai ficar um pouco mais claro, como ficou para mim depois. O que mais? Outra característica da linguagem da girafa é a observação pura. A gente vai ver mais pra frente o que é uma observação pura. É o primeiro componente da comunicação não violenta, é a observação. Então, a observação pura é uma observação sem julgamento, sem avaliações e sem opiniões.
E uma característica da girafa que ajuda a fazer a observação pura é a autorreferência. Então, se eu falar, ele é um homem bom, isso não é uma observação pura, isso seria um julgamento. Porque ele o que é um homem bom? O que define um homem bom? Agora, se eu uso a autorreferência, eu posso estar falando, eu acho ele um homem bom. É simples, são apenas algumas palavras que são adicionadas e que trazem essa clareza e essa autorreferência. Eu acho ele um homem bom. Ou para mim, ele age de uma forma que é alinhada com os meus valores. Então, meus valores, eu estou fazendo uma autorreferência. Então, essa é a observação pura, sem julgamento, avaliação e análise. Outra característica da girafa é os sentimentos e as necessidades. Então, a gente tem a consciência de quais são os sentimentos que estão surgindo, quais são as necessidades que estão surgindo. Eu enxergo que a nossa sociedade, ela, pelo menos eu, quando estava sendo criado, quando eu era mais novo, que sentimento, eu aprendi, eu ouvi, que sentimentos não são coisas boas. Sentimentos, eu não fui ensinado a identificar eles e dar atenção para eles, e sim a ignorá-los. E ainda mais porque eu sou do sexo masculino, então, homem não chora, né? Essa frase é uma frase que eu ouvi algumas vezes, e para mim e para alguns amigos meus. Então, sentimento é algo que nos ajuda a identificar nossas necessidades e a nos conectarmos com nós mesmos. Então, a linguagem da girafa, ela se baseia em sentimentos e necessidades. Como o Marshall disse, toda ação humana é feita para atender uma necessidade. E o quarto componente da comunicação não violenta são os pedidos. Então, a gente fazer um pedido claro, um pedido positivo, em linguagem positiva. Depois vou dar mais detalhes do que é uma linguagem positiva e também fazendo uma comparação com o que não é uma linguagem positiva. E mais uma característica da girafa que eu pus aqui, né, tem mais, né, eu listei só algumas aqui, que é a empatia. Então, na linguagem da girafa, a gente é capaz de ser empático com o outro, de oferecer empatia para o outro e também para nós mesmos, que é a autoempatia. Então, mais pra frente eu vou falar sobre os 3 modos de comunicação, da comunicação não violenta. E nesses 3 modos temos a autoempatia, quando a gente oferece empatia para nós mesmos. A Mer, que é a americana que eu trabalho, ela brinca às vezes comigo assim, ela fala Honey Bunny. Oh, Honey Bunny, você gostaria de ter mais aceitação? Então é como se ela estivesse dando carinho para ela, se aceitando, dando empatia para ela mesma. Então é isso. Então o que mais aqui? Deixa eu ver. Então assim, Gustavo, como que você conheceu a comunicação não violenta? Eu conheci a comunicação não violenta por meio de um amigo meu. Ele mencionou a comunicação não violenta em uma conversa que eu estava tendo com ele. E eu achei bastante interessante quando ele começou a mencionar sobre sentimentos, necessidades, essa forma de se comunicar com mais clareza. E aí eu falei, fala mais para mim sobre isso. Quis ouvir. E aí ele me falou do site comunicação cnvc.org, que é Center for Nonviolent Communication, que é o Centro de Comunicação Não Violenta, criado lá nos Estados Unidos pelo Marshall. Eu não lembro quando foi, acho que foi na década de 80 que ele criou. É uma ONG. E ele criou lá nos Estados Unidos essa ONG. E na pandemia, é uma ONG, então eles dependem de doações, né? Então na pandemia, eles tiveram dificuldade com a parte financeira e eles decidiram começar a fazer eventos online. E aí, então, no ano passado, eles fizeram o primeiro, eles chamaram de CNVC World Gathering, que seria uma reunião global com pessoas que têm interesse na CNV. E aí, pessoas do mundo inteiro entraram lá, mais de 2.000 pessoas. Eu achei aquilo fantástico, porque eu lembro que eu estava aqui em casa, era meio-dia, num dos dias do evento, e aí tinha uma moça falando de Tóquio. Quer dizer, aqui era meia-noite, então tava à noite, né, de madrugada. E aí a moça tava falando de Tóquio e tinha um solzão batendo no rosto dela, achei tão legal aquilo. E aí foi muito legal ter essa noção, né, do globo é redondo e aí estamos todos conectados no mesmo propósito, que é aprender a comunicação não violenta, como aplicar ela nas nossas vidas. E aí nessas 2.000 pessoas eu conheci gente de vários países diferentes, de culturas diferentes, eu achei maravilhoso aquilo. E uma das pessoas que estava fazendo uma das apresentações das sessões era essa americana, a Mer Alight, que ela se apresentou lá e eu gostei muito dela. Depois que a reunião acabou, eu mandei um e-mail para ela e a gente começou a se falar. Ela estava precisando de alguém para ajudar ela na parte de suporte técnico
para ajudar ela a levar esse conhecimento da comunicação não violenta a mais pessoas. E ela é uma pessoa que está há 20 anos estudando a CNV, estudando e praticando e compartilhando a vivência dela de CNV com mais pessoas. E desde então eu estou trabalhando com ela, desde o meio do ano passado, e tem sido uma experiência incrível. Ela conviveu com o Marshall, então ela tem no currículo dela mais de 500 horas de treinamento com ele. Então eu estou aprendendo diretamente com ela, que aprendeu diretamente com ele. Então a minha sensação é de como eu estou pegando direto da fonte, assim. E ela foi uma das 60 pessoas escolhidas pelo Marshall para ir para a Suíça, passar 15 dias numa comunidade. Eles estavam como se fosse um retiro, né? Eles ficaram 15 dias lá e todos com o mesmo intuito de praticar a CNV. Então ela foi uma dessas 60 pessoas escolhidas pelo Marshall. E eu achei isso muito legal quando ela compartilhou comigo. O que mais? Então, eu e a Mara Light, a gente, quem tiver interesse, quem tiver facilidade com inglês e quiser seguir a gente tem um canal no YouTube também. Depois eu coloco aqui mais informação sobre como acessar o canal do YouTube dela também, dela e meu, né, que a gente faz juntos. Tem vários vídeos que tem eu e ela lá falando em inglês. Aí se quiser colocar legenda em português também é possível. E também tem alguns vídeos que só tem ela utilizando os puppets, que são os fantoches do chacal e da girafa, fazendo roleplays, que era o que o Marshall fazia, que o roleplay é encenação, né? Encena é como se você tivesse uma discussão com seu marido, por exemplo. E aí ela encena como seria a discussão, falando, aqui é o chacal, então fica na mão dela o chacal, e falando na linguagem do chacal, e aí na outra mão fica a girafa, falando na linguagem da girafa. Eu acho muito útil, eu gosto muito daqueles fantoches dela. O Marshall utilizava esses fantoches nos workshops dele. Então a gente tem lá no nosso canal do YouTube esses vídeos utilizando esses fantoches. Então o site dela é maralight.org. Eu vou também colocar aqui na descrição o site para quem tiver interesse de verificar lá. Então eu e ela, a gente se encontra todos os dias pelo Zoom. A gente ainda não se conheceu pessoalmente por causa da pandemia, ainda não consegui viajar lá para Seattle, que é onde ela mora. Então a gente se encontra todos os dias pelo Zoom. Tem dia que a gente passa 3, 4 horas no Zoom direto, planejando as nossas próximas calls. Que a gente tem 4 calls, 4 aulas por semana com os participantes. A maioria é americano, mas como eu havia mencionado, tem gente de outros países. Então, tem gente do Canadá, da Índia às vezes vem também, da Austrália, vários países que vem aprender com a gente. Então são 4 horas por semana que a gente tem duas calls de introdução e outras 2 que são bastante de prática, de interação, que a gente faz os roleplays e tal. E que mais? Essas 4 horas, então tem os americanos e tem as pessoas de outros países do mundo que se juntam a gente para praticar a comunicação não violenta. Então é muito legal ver como a comunidade internacional da comunicação não violenta, que eu tenho o privilégio de participar da comunidade internacional e aprender com quem aprendeu diretamente com o Marshall, né? Então é como se fosse beber água da fonte. E aí eu fui nesse centro CNVC, né? Que é o Centro de Comunicação Não Violenta, criado pelo Marshall. Eles têm um evento que o Marshall que criou isso, chama IIT, que é International Intensive Training, que é um treinamento internacional intensivo, onde as pessoas passam 9 dias praticando a comunicação não violenta entre as pessoas que estão lá. Como não está sendo possível fazer o IIT por conta da pandemia, eles criaram o VIT, que é o Virtual Intensive Training, que seria o treinamento intensivo de forma virtual, né? E no último que teve agora no mês passado, eu fui convidado para trabalhar como Tech Host, que é lá dentro do Zoom, né? Eu fui o host, ou seja, eu fui a pessoa que mexe na parte técnica, onde dá as instruções técnicas, onde coloca as pessoas dentro de breakout rooms, que são salinhas dentro do Zoom para poder fazer a prática dos exercícios da CNV. Então foi um privilégio assim de ter sido convidado para trabalhar lá no VIT que teve no mês passado. E o privilégio de conhecer mais de perto esses instrutores, porque na comunicação não violenta tem lá no CNVC, né, Centro de Comunicação Não Violenta, tem esse título que eles utilizam, que é o Certified Trainer, que é o instrutor certificado. E título é uma coisa que até o Marshall, ele teve um pouco de resistência a esse título, né? De Certified Trainer, porque quem que diz que a outra pessoa é um instrutor certificado? Então o Marshall até teve uma época que ele falou assim, eu não concordo mais com isso, então teve uma época que não teve mais esse processo de certificação.
Eu fiquei sabendo disso porque eu tive o privilégio de trabalhar com uma Certified Trainer, né, com uma instrutora certificada. Ela é australiana e mora em Londres. E aí a gente se conheceu e ela me perguntou se eu estaria disposto a traduzir, não, a fazer o transcript, ou seja, o texto, né, de entrevistas que ela tinha feito com Certified Trainers mais antigos, os primeiros, aqueles que aprenderam diretamente com o Marshall. E então eu tive o privilégio de fazer o transcript dessas entrevistas. E foi, assim, uma experiência muito rica. Eu aprendi muita coisa. Eu fiquei sabendo, eu ouvi, né, histórias sobre a vida pessoal do Marshall, a vida mais próxima, assim, de amigos mesmo do Marshall. Então isso foi muito legal. Então foi aí que eu fiquei sabendo sobre essa resistência que o Marshall teve, né, de criar um título de Certified Trainer, porque depois mais pra frente a gente vai ver que na comunicação não violenta a gente tenta evitar esse negócio de título, porque título é um rótulo, né, que eu coloco assim na minha testa e agora eu tenho aquele rótulo. Por exemplo, se eu falar assim, você é legal, pronto, eu pus um rótulo em você e aí como fica isso, né? E se você depois de um dia não for mais legal, se você tiver num momento, num dia que você tá chateado, você tá estressado, então rótulos são coisas que a gente vai aprender como a gente evita utilizar os rótulos, né? O que mais aqui que eu vou falar? Tem os 4 componentes, né, que eu tinha falado para vocês, que essa é a base da comunicação não violenta. Então, tem muitas pessoas que eu, pelo menos no começo, eu confundi. Eu achava que a comunicação não violenta eram apenas esses 4 componentes, e pronto. Depois eu percebi que não, os 4 componentes é apenas uma parte, né, uma ferramenta da comunicação não violenta, e que a comunicação não violenta ela é muito mais ampla que somente esses 4 componentes. Então eu vou passar por cima aqui rapidamente o que são os 4 componentes. Então vamos lá. Então o primeiro é observação, o segundo é observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então aqui eu vou dar algumas características rápidas sobre cada um. Então a observação, como eu já havia falado, é uma observação pura, é sem julgamento, é sem avaliação, é sem opinião. Então é uma observação pura do que você está vendo. É como se você estivesse pegando o seu celular e gravando aquilo que está acontecendo. Que mais? Então, sem julgamento, sentimento, pedido. Aí tem o pedido, que é o quarto. O quarto componente é o pedido, que é a conexão. É o pedido de conexão. É você perguntar para o outro como que está sendo aquilo para ele. Ou então, o que a outra pessoa ouviu você dizendo. Então, essa é a ferramenta não regra número 1 que eu tenho com a Mer, que é o número 1, que é checagem, a ferramenta número 1. Que a gente checa com o outro. O que o outro ouviu. Que às vezes eu não sei se eu fui claro da forma que eu gostaria de ter sido, e eu quero verificar se o que o outro ouviu é aquilo que eu gostaria, né? E aí depois que a gente tem aquela conexão, que a gente conseguiu ficar conectado, a gente faz o pedido de ação, é o pedido de solução. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então, como eu estava falando que muitas pessoas, e eu me incluo nessas muitas pessoas, achavam que a comunicação não violenta no início era apenas esses 4 componentes: observação, necessidade, observação, sentimento, necessidade e pedido. Aí eu percebi que não é. E na verdade, o que é? É uma mudança de consciência. Então, a gente muda a consciência. Nas nossas calls em inglês, eu e a Mer, eu já ouvi de alguns participantes falar que é uma mudança de paradigma. Então, eu estava olhando para um lado, eu estava olhando com óculos, e aí agora eu começo a olhar para um outro lado. Eu começo a olhar com outro óculos, com outras lentes. E sempre lembrando que uma vez que coloca essa outra lente, não é que agora eu só vou usar essa. Não, também vou usar a outra para poder me comunicar com a sociedade que também continua se comunicando dessa forma. E eu também vou continuar me comunicando dessa forma. Então são ferramentas que nos auxiliam a acabar com discussões em 10 minutos. Então, peço então um pedido que se você tem interesse em adquirir, em aprender essas ferramentas, de como que faz para acabar com discussões em 10 minutos, escreve aqui embaixo para mim. Eu quero ouvir de você como que é isso. Se você quer aprender ferramentas novas para acabar com discussões em 10 minutos, em até 10 minutos, né, que é o que eu tenho conseguido fazer, e mudar a relação que você tem também com as pessoas, porque uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação foi apresentada a você. E por que, assim, eu enxergo, por que aprender, como que é, por que isso dá certo, como é que eu provo que isso dá certo? Bom, eu posso dizer por mim mesmo. Pra mim deu muito certo, tem dado muito certo.
Eu sou muito satisfeito e muito agradecido de ter o Marshall, do Marshall ter trazido essa forma, essa nova comunicação, essa nova linguagem pra gente, né? Pelo menos pra mim, eu sou muito grato dele ter criado isso. Então, na minha vida tem tido um impacto muito grande. E eu ouço, né, na comunidade internacional, quantas pessoas que se reúnem lá e eu vejo, né, o impacto que causou na vida de tantas pessoas. O Marshall levou a comunicação não violenta para mais de 65 países. O livro que ele criou, que ele escreveu, que é esse aqui, ó, essa versão em português, né, já vendeu 5 milhões de cópias e já foi traduzido para mais de 35 línguas. Então, assim, é um conteúdo que muitas pessoas no mundo consomem. E eu, na comunidade internacional, vejo isso. Então, é algo que eu recomendo para aquelas pessoas que eu tenho a oportunidade de recomendar. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí assim esse vídeo chega a mais pessoas. E se você, ao assistir esse conteúdo, você vê alguma pessoa veio na sua mente e você gostaria de compartilhar esse conteúdo, você fala, nossa, a pessoa, eu acho que ela seria beneficiada, iria se beneficiar desse conteúdo, envia para ela. E fala para ela, o que você achou desse vídeo e tal. Pode ser que essa pessoa também tenha interesse. E aí, se você estiver me assistindo então no Instagram, me segue meu perfil. E se você estiver me assistindo no YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrição. Se inscreve aí, que aí da próxima vez que eu compartilhar, que eu criar novos conteúdos como esse, você vai ficar sabendo. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.